é a questão do bloqueio dos 15%. Os recursos destinados aos chamados pagamentos dos precatórios do Fundef, por lei, eles devem ser destinados 60% aos professores, para que esses valores sejam rateados e repassados para aqueles professores que têm direito, que trabalharam, no caso do Maranhão, de 1998 a 2006, e 40% deve ser destinados exclusivamente para investimentos na área da educação. O que a direção do Simpressema fez com vistas a golpear esses valores e reter uma parte desses valores? De uma hora para outra, em junho de 2023, essa mesma direção começou a convocar supostas assembleias para que os professores e as professoras pudessem assinar contratos advocatícios com bancas de advogados, com 5 bancas de advogados de outros estados, para que uma parte desses valores fossem destinados ao pagamento de honorários advocatícios dessas bancas contratadas pela direção do Simpressema, sem a anuência da nossa categoria, sem a anuência dos professores. E em muitos desses editais convocados pela direção do Simpressema para a realização dessas assembleias, não foi dito, não foi exposto que estavam sendo convocados para a contratação de bancas de advogados e para que os professores assinassem contratos individuais de honorários advocatícios. Os professores dessas assembleias foram praticamente ameaçados, porque a direção do Simpressema dizia uma coisa: se o professor não assinar aquele contrato, não vai receber os seus precatórios, o seu abono. Essa era a ameaça. E por mais que a gente nas redes sociais, nas escolas, orientássemos os professores para não assinar esses contratos, alguns professores assinaram. Mas foi uma quantidade ínfima de professores. Apenas participaram dessas assembleias 713 professores, num universo de 43 mil professores. E desses 713 que assinaram esses contratos e as procurações, só apenas 618, desculpem, desses 713 professores que participaram dessas assembleias, apenas 618 professores assinaram os contratos e as procurações. Em decorrência disso, a direção do Simpressema protocolou uma petição requerendo o pagamento de 15% de todo o percentual dos 60% que os professores têm direito para o pagamento das suas bancas de advogados contratados. O relator do processo, o chamado processo dos precatórios, que é a CO 661, entendeu que esses valores, portanto, deveriam ser bloqueados até que essa questão fosse dirimida nos autos do processo. Se esses advogados tinham direito ou não tinham direito a esses 15% de honorários. Ora, professores, vamos entender uma coisa: como que nós vamos pagar 15% de honorários advocatícios para bancas de advogados que não atuaram no processo, que entraram no processo apenas como assistente simples, depois do trânsito em julgado do processo, quando o mérito da questão já tinha sido definida pelo STF? Eles contrataram essas bancas de advogados, isso está nos autos do processo, antes da realização das assembleias. Ou seja, de forma aleatória e arbitrária, a direção do Simpressema contratou essas bancas de advogados
qualquer participação da categoria, porque foram contratados antes da realização das assembleias. Ora, professores, a direção do Simproecem, através dessas bancas de advogados, entraram no processo como assistentes simples 20 anos depois de ter iniciado a ação pelo governo do Estado. Não atuaram no processo, não tiveram nenhuma participação jurídica no processo para defender os nossos direitos. Quem fez isso foram os advogados pagos pela gente, que são os procuradores do Estado. Então, qual o direito que essas bancas têm de receber 15% de honorários advocatícios de serviços que eles não prestaram para a categoria? Essa é a realidade. E aí, já vou passar para a professora Kátia, e aí houve uma série de recursos de vários órgãos, Procuradoria-Geral da República, Procuradoria-Geral do Estado, Promotoria-Geral do Estado do Maranhão, alguns embargos de advogados particulares, todos eles demonstrando juridicamente que esses advogados não têm direito a receber os 15% que está bloqueado, e pedindo que esses valores sejam imediatamente desbloqueados. Em maio desse ano, eu e a professora Kátia estamos habilitados no processo enquanto advogados, fomos a Brasília, falamos com todos os ministros, assessorias dos ministros, entregamos os memoriais, demonstrando juridicamente e faticamente que esses advogados, que essas bancas de advogados não atuaram no processo e, portanto, não têm direito de receber os 15%. No entanto, até a presente data, o relator do processo, que é o ministro Cássio Nunes Marques, ainda não se manifestou sobre os inúmeros pedidos, os inúmeros recursos que constam nos autos do processo, para que esses valores sejam desbloqueados, para que essa questão seja definitivamente julgada. E aí, professores, existem três possibilidades. Ou o ministro Nunes Marques reforma a sua decisão e desacautela, desbloqueia os 15%, as duas parcelas que estão acauteladas, que estão bloqueadas, e repassa esses valores para os professores, coisa que é o mais difícil. Ou ele coloca os recursos que estão nos autos do processo, que pede o desbloqueio, para ser julgado pelo plenário do STF, que é o mais provável. Mas, infelizmente, não existe prazo para o ministro relator colocar o processo para ser julgado pelo STF. Não existe prazo. E qual o nosso papel, enquanto prejudicados por essa situação? É pressionar o ministro, mostrar para o ministro que os professores e as professoras estão indignados, não concordam, que entendem que esse bloqueio, que esse pagamento é um golpe, que entendem que esses valores acautelados representam uma usurpação aos nossos direitos, e que esses recursos sejam imediatamente repassados a quem é de direito, que são os professores e as professoras. E é por isso que nós estamos aqui colhendo o abaixo-assinado, porque o ministro não sabe, não tem conhecimento do descontentamento, da indignação dos professores. Ele acha que está tudo bem, que os professores estão concordando com o bloqueio dos 15% e com o pagamento para honorários das bancas contratadas pela direção do Simproecem. E esse movimento aqui tem, entre outras coisas, essa finalidade. Nós elaboramos um abaixo-assinado com um texto
mostrando todo o nosso posicionamento contrário ao bloqueio dos 15%. Mas é necessário, professores e professoras, que a gente assine esse abaixo-assinado. São 43 mil professores prejudicados. Nos autos do processo, eles juntaram apenas 618 contratos, no universo de 43 mil professores. É preciso que a gente encha de assinatura o abaixo-assinado, que a gente consiga 10 mil, 20 mil assinaturas, para mostrar para o ministro Nunes Marques toda a nossa indignação. E quando nós completarmos essas assinaturas, nós vamos juntar nos autos do processo, eu e a professora Kátia, que estamos habilitados a participar do processo, a intervir nos autos do processo, todas essas assinaturas. Então, o nosso papel primordial também tem que ser levar esse abaixo-assinado para as nossas escolas, para os nossos amigos, para as nossas amigas, para que esses professores assinem esse abaixo-assinado. E quem pode assinar esse abaixo-assinado? Aqueles professores que têm direito aos precatórios, que foram prejudicados com o bloqueio dos 15%. São esses os professores que devem assinar o abaixo-assinado. Ah, só pode assinar quem é sindicalizado? Não. Não. Deve assinar o abaixo-assinado todos aqueles, ou seja, 43 mil professores que foram prejudicados com o bloqueio dos 15%. Tá bom?